Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Birajara e esse é o canal RK, Rede Koinonia. Entre as propostas deste canal, como venho falando, a principal é comunicar a graça e a verdade que nos alcançaram por meio de Jesus Cristo, através do qual um novo Aion, uma nova era, foi iniciada. Neste novo Aion, há algo da parte de Deus que nos alcançou de forma substancial. E o que é que nos tem alcançado de forma substancial? É o que João, no capítulo 1, verso 16, chama de pleroma de Cristo, traduzido por plenitude de Cristo. Esse pleroma de Cristo é a palavra encarnada de Deus, da qual todos nós recebemos gratuitamente, para que sejamos conduzidos por Deus a Cristo Jesus e nele sejamos mantidos e fortalecidos por meio do conhecimento e da afeição que opera em nós segundo as virtudes e manifestações do Espírito de Cristo. Entretanto, por causa do sectarismo que as religiões promovem, poucos têm percebido e entendido esse grande mover de Deus por meio da palavra encarnada, Cristo Jesus. E assim, por causa das águas estagnadas do sistema religioso cristão, essas manifestações no coração das pessoas não são percebidas por aqueles que, confessando o nome de Jesus, deveria acolhê-las por meio de uma comunhão verdadeira, respeitando-as, valorizando tais manifestações de uma forma simples e sem o intuito de proselitismo. Porém, isso só pode ser feito por aqueles que, depois de avaliar toda a sua vida, tomou a decisão de renunciar a tudo que tem para ser aluno de Cristo. Ou seja, isso só pode ser feito por aquele que diz em seu coração: Jesus é o quanto basta para mim. Precisamos abandonar esse mundo de águas estagnadas que provocam sentimentos que corroem o nosso interior, sentimentos que causam separação, julgamentos e orgulhos, se queremos promover a paz e o plano de Deus para os homens. Mas alguém poderia perguntar: como é que fica a questão da igreja para esses que você acolhe por meio de uma comunhão verdadeira, pela qual você percebe e respeita as manifestações da virtude de Cristo? Eu responderia: você viu o meu vídeo anterior, onde mostro a diferença que há entre igreja e eclésia? Lá mostrei que a igreja repousa sobre um mal entendido e que eclésia repousa ou descansa sobre Cristo. Descansa, meu irmão. O Senhor sabe como acolher os seus. Entretanto, procurarei dar uma resposta a esta pergunta fazendo uma breve análise etimológica dos termos igreja e eclésia. Quero começar pelo termo igreja, que muitos pensam que é uma tradução do grego eclésia, mas não é. Se investigarmos o Catecismo Católico Romano, número 751, veremos escrito lá o seguinte. Na primeira linha diz assim: a palavra igreja, depois entre parênteses, eclésia, do verbo grego ekkalen, chamar fora, significa convocação. Daí continua, tá, dando mais explicações sobre o termo, o que designa. Eu não quero prolongar muito essa discussão, nem torná-la, aliás, dentro de um academicismo que não vai valer a pena. Então eu quero ser o mais simples possível. A leitura desse credo, desse catecismo, ao chegar ao final,
você vai encontrar lá na última linha escrito o seguinte: o termo Kyriake, de onde derivam Church e Kirche, significa aquela que pertence ao Senhor. Então veja, Church, igreja em inglês, e Kirche, igreja em alemão. Então, Kyriake, de onde deriva igreja. A igreja, a palavra igreja, então, é uma palavra derivada de Kyriake. Kyriake é uma derivação de Kyrios, tá? E que significa Senhor. Então veja que por essa leitura simples e rápida, pulando a primeira linha para a última, a gente vê que igreja não pode ser associado dessa maneira como a eclésia. E até mesmo se fizermos um estudo mais apurado das palavras e das considerações, vamos ver que há aqui um mal entendido, né? Um mal entendido. Bem, então, a partir dessa consideração, vamos pensar agora no termo igreja, dissociado da eclésia e, portanto, associado a Kyriake. Tá? E a partir daí eu quero fazer duas perguntas. A primeira é: quando foi que aconteceu esse equívoco ou mal entendido? A minha tese, pelo que pesquisei, pelo que tenho lido, é que deve ter sido entre o século IV e o século V, com o advento da institucionalização do cristianismo e a tradução das escrituras para o latim, dando origem à Vulgata Latina, conhecida Vulgata Latina. Uma outra pergunta também interessante seria: quais são os pontos negativos desse equívoco e seus efeitos nos dias atuais? Bom, para responder a isso, primeiramente, precisamos fazer a seguinte observação. A confissão Kyrios Jesus, Jesus é o Senhor, pertence a um dos credos mais antigos das comunidades cristãs. E aqui também não quero entrar em pormenores do significado da palavra grega Kyrios e suas implicações, né? Vamos aqui entendê-la simplesmente na sua tradução, quer dizer Senhor, Kyrios, Senhor. Mas uma coisa que eu acho importante, quero deixar claro, principalmente se tem alguém aqui que já estudou isso ou se interessa mais profundamente por isso, que a minha posição é que esse credo não só fazia parte das comunidades cristãs helenistas, mas também das comunidades cristãs da Palestina. E mais ainda, que esse Kyrios atribuídos a Jesus pelas comunidades helenistas não foi atribuída por meio de um sincretismo, pois a Eclésia sabia muito bem quem era o ressurreto e que ele era o Kyrios dos Kyrios, ou seja, Senhor dos senhores. Kyrios da vida e da morte, o Senhor da vida e da morte. Aquele para o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Kyrios, o Senhor. Quando a igreja, a Kyriake, se dizia formada pelos que pertencem ao Senhor, isso de uma certa forma nem sempre era entendido como que pertencendo ao Senhor Jesus. A gente pode fazer essa inferência tranquilo, lendo as histórias, os autores que tratam desse desenvolvimento histórico da igreja. Então, isso fez com que a confissão Kyrios Jesus, ou Jesus Cristo é o Senhor, fosse enfraquecida diante de uma igreja que, por meio do seu clero, se apossou do seu senhorio. No transcorrer da história, mesmo com a reforma protestante, o movimento evangélico dos dias atuais, nada mudou.
o termo igreja permanece como sempre e se torna uma forte referência para uma instituição religiosa ou um local de culto. E mesmo quando se vê o nome congregação, assembleia, comunidade, salão, desvencilhados desse termo igreja, as pessoas ainda assim dizem, ali está uma igreja. De maneira que ela, a igreja, se tornou tão confusa diante do Kyrios e Jesus, que ser igrejado ou desigrejado para o Criador não faz a menor diferença. Assim sendo, creio que respondo, em parte, à pergunta que me foi feita anteriormente. Como é que fica a questão da igreja para esses que você acolhe por meio de uma comunhão verdadeira, pela qual você percebe e respeita as manifestações da virtude de Cristo? Então, considerando o que foi descrito, eu respondo: ser igrejado ou desigrejado para o Criador não faz a menor diferença. Entretanto, se você for insistente e reformular a pergunta para a seguinte forma: como é que fica a questão da eclésia para esses que você acolhe por meio de uma comunhão verdadeira, pela qual você percebe e respeita as manifestações da virtude de Cristo? Eu diria, isso faz muita diferença para o Criador. Mas eu vou deixar esse papo para o próximo vídeo, ok? O Jesus que habita em mim, saúdo o Jesus que habita em ti, com a sua paz. Tchau. Queremos somente a ti, Jesus. Queremos somente a ti. A